notado, pois esse lugar bonito, agradável, acolhedor e carregado de uma energia muito positiva, fica aqui em Porto Alegre, no bairro Santo Antônio. E para falar sobre este lugar, que é o Opchá Café, estamos aqui hoje para conversar com o Pai Paulo de Xangô. Pai Paulo, vamos primeiro dar o endereço desse lugar aqui para as pessoas? Nós estamos aqui na Doutor Malheiros 202, bairro Santo Antônio, Porto Alegre. A metros da Oscar Pereira. Muito próximo. E próximo também a Igreja de Santo Antônio, que dá nome ao bairro. Famosa igreja pelo Castelinho, né? Tem aquele ritual todo pão, que as pessoas vêm, faz as procissões, que inclusive tivemos nosso padre abençoando o espaço. Eu acho bonita essa questão desse respeito mútuo que tem aqui nessa região. Então é um ambiente para lá de abençoado. Nossa, e como? O senhor é que idealizou o projeto? Sim. Pois então, Beto, esse projeto ele vem em 2018, onde eu produzi uma linha de banhos esses consagrados para a religião. Aí eu tive uma visão, onde eu teria um espaço para comercializar esses banhos. Nessa visão veio o espaço de um café, junto com o espaço do café veio toda uma energia de uma corrente cigana, onde eu também trabalho com uma corrente cigana, e aí tivemos essa ideia de construir um espaço esse que não ficasse engessado, onde as pessoas pudessem ter um lugar onde pudessem ver ali algumas imagens litúrgicas e religiosas e poder tomar um cafezinho, tomar um drink, tomar uma cerveja, compartilhar aquele momento com os amigos, sem essa questão de ter medo ou pudores, porque tem do lado uma imagem de um cigano, uma imagem de São Jorge, de um Santo Antônio, de São Pedro, enfim. A ideia é fazer um espaço e tornar algo que as pessoas se sintam à vontade nessa conexão espiritual e também esse momento de conexão também do alimento físico, né? Que é o tomar um bom café, provar de tortas, doces, salgados, enfim. E o público está conseguindo entender esse propósito? Nós estamos batalhando para isso, só que a nossa receptividade aqui no bairro foi muito bacana. Olha que o nosso bairro é um bairro católico, tem uma característica, e todos que vêm aqui retornam, sensibilizados até em função de termos esse projeto, né, de colocar um lugar temático cigano dentro desse local, dessa região extremamente católica. Mas a receptividade foi muito boa. E por que a temática cigana? Primeiro porque eu trabalho com uma linha de ciganos há muitos anos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do povo cigano. O povo cigano que traz essa cultura do alimento, do grão, da prosperidade. Então, quem me levou a fazer esse espaço, assim como os banhos, foi a linha cigana. Eles que me trouxeram para fazer isso, para ajudar e também para fortalecer, né, a relação que tem dentro do meu bairro com as pessoas daqui e projetar um local onde as pessoas pudessem ter acesso a uma cafeteria, ter acesso ao espaço. E essa corrente que me fez me levar a trazer eles para essa temática, seja na decoração, seja na organização. Embora integrados no mesmo ambiente, o espaço holístico e a cafeteria são coisas distintas. São coisas bem distintas. O nosso espaço é espaço Iluaê, um espaço holístico cultural. Hoje nós temos massagem terapêutica, nós temos reiki, temos também barras, temos cura conectiva, e temos o local também dos oráculos, cartas e também, quando é necessário, o jogo de búzios. Mas lembrando que esse espaço ele é aberto. A pessoa muitas vezes, a proposta é essa. A pessoa joga cartas e não quer levar ninguém para o seu espaço, nós temos aqui o local para jogar cartas. A pessoa faz massagem, não tem local na sua casa para fazer massagem, nós temos um espaço para oferecer para a pessoa. Esse espaço para ele poder fazer a sua atividade. Isso é muito interessante, que o senhor loca o espaço. Sim. Não digo não ser, talvez a expressão locar, mas é oferecer esse espaço para as pessoas poderem desenvolver sua atividade. E o contrário também, quando a pessoa quiser vir só tomar um café, fazer um lanche, tomar um café, um lanche, tomar um drink, escutar uma música, é só vir chegar com a família, aniversários, eventos. Já tivemos aniversários aqui, já tivemos acho uns 5 ou 6 aniversários. Foi muito boa a receptividade das pessoas. E as pessoas adoram, na verdade, o povo cigano, ele ainda não está
muitas pessoas não estão carregadas ainda do preconceito que algumas pessoas carregam com relação a outras vertentes, né, Beto? Infelizmente, as pessoas, quando nós falamos, por exemplo, do povo de rua, as pessoas, infelizmente, os praticantes deturparam e acabaram destruindo aquilo que se construiu. O povo cigano não é mais leve, mais alegre, mais festivo. E quais são os horários de funcionamento da casa? A casa, ela, de terça a domingo, de terça a sábado, das 13 às 20 horas, aos domingos, das 14 às 20 horas, podendo prolongar conforme a frequência. E o Pai Paulo vem todos os dias, não? Quase todos os dias, mas que o Pai Paulo tem a casa dele. Eu tenho minha casa, meu atendimento, então às vezes é difícil. Às quintas-feiras eu venho aqui em função dessa orientação que às quintas-feiras nós temos um dia voltado ao povo cigano. Então tem um jogo de carta, uma bênção, falar um pouquinho com as pessoas, desmistificar um pouquinho essa corrente, né? Então eu venho aqui com mais frequência, mas nos dias da semana me dedico na minha casa e também um pouco aqui, que é o Centro Afro-Brasileiro Reino de Xangô, na rua Tijuca 367, no bairro Medianeira. Que é engraçado, Beto, nós temos aqui uma divisão de poucos metros ao bairro Santo Antônio e o espaço que é o meu centro, que nós temos na Tijuca há 44 anos. Um espaço onde nós temos a Quimbanda, a linha da Umbanda e também o Batuque. E também nós temos um trabalho com a linha espírita, a linha médica. O atendimento é todos os dias. Mas está marcado. Aí sempre com atendimento é sempre com hora marcada. Das 8 da manhã até as 20 horas, o jogo de búzios. E depois os trabalhos é com os agendamentos que são necessários. Nossas sessões acontecem às terças-feiras, das 20 horas às 23 horas. E a sessão é aberta daí para o pessoal? Aberta ao público, nós temos sessões específicas do povo. Nós temos sempre Quimbanda, povo de Exu, sessão de Preto Velho, de Caboclos, linha de saúde, a linha cigana oriental. Quando o senhor faz toque para orixás, o senhor também abre ou é restrito para convidados? Na verdade, Beto, o que eu falo, a minha casa ela é bem restrita e fechada. Por quê? Por uma questão cultural. Eu acostumei, aprendi a fazer uma religião onde só era convidar os amigos próximos. Então, a minha casa ela se dá desta forma. Claro que ela está aberta aos amigos, aos familiares, mas ela é uma casa que os rituais normalmente são fechados. Que nação o senhor pratica, Pai Paulo? Que nação o senhor pratica? Jejinagô. Jejinagô. O espaço Iluaiê nasceu dos banhos. Dos banhos. E os banhos nasceram como? Os banhos nasceram com uma necessidade. Quando, em algum momento, o acesso a uma pessoa que vendia supostos banhos, e esses banhos, na verdade, eram água perfumada. E aí, meus filhos de sangue, meus clientes, por já terem recebido os banhos, tomado banho lá em casa e serem abençoados, pai, por que o senhor não faz o banho para mais pessoas terem acesso? Porque, Beto, muitas vezes a pessoa tem preconceito de ir até uma casa de santo para tomar um banho ou para receber um banho. É muito mais fácil a pessoa ir até um local desvinculado a esses paradigmas, né, do preconceito e da intolerância, e ali receber, buscar o banho que necessita. Então, através dessa orientação, vou fazer o banho para esse público que muitas vezes não tem acesso, seja o motivo que for, a ir a uma casa de religião. Inclusive, nossos banhos já estiveram à venda em outros locais, e até dentro de shopping. Só que daí nós trouxemos todos agora aqui para esse espaço. Quem quiser tomar um banho ou vir conversar com o Pai Paulo, tá? É só chegar aqui, vamos conversar. Quem me conhece sabe que eu já tenho espaço, não só na minha casa, mas também nas mídias sociais. Eu gosto de falar sobre espiritualidade, sobre religião. Nós temos um projeto de ter um sarau, mas o sarau, na verdade, vai falar sobre espiritualidade, onde as pessoas vão chegar aqui e eu vou abordar vários temas, trazer outras pessoas que gostariam também de participar para falar sobre espiritualidade. O senhor usou a expressão quem me conhece sabe. E quem não conhece? Quem é o Pai Paulo? Pai Paulo é uma pessoa que está na religião desde os seus 5 anos. Eu até estava explicando com os meninos aqui. A forma como eu entrei na religião foi em função da minha saúde. Passado alguns anos, eu fui levado ao africanismo. Me aprontei em 90. Entrei na religião em 89.
Desde então, sigo uma caminhada espiritual dentro da Quimbanda, dentro da Umbanda e do africanismo. A minha casa, onde eu tenho uma casa que ela foi uma orientação de um outro dirigente, que é o finado Pinho de Xangô. Porém, eu já dirijo essa casa, já vai fazer 18 anos. E ali então é o nosso espaço, onde temos a Umbanda, a Quimbanda, um atendimento com a corrente médica, a doutora Lacerda, que faz um trabalho excepcional. E esse é o Pai Paulo, que tem atendimento, cartas, bus, abertura de caminhos, enfim. E é a forma de ser, né? Eu gosto muito de explicar e de manter minha religião como eu aprendi. Sou meio chato para isso, Beto. Eu gosto de dizer isso, que as pessoas que me conhecem sabem. Não gosto de exposição. Para mim, religião é religião, espiritualidade é espiritualidade. Estou aqui hoje de cara lavada, não estaria aqui hoje de outra forma. Então vamos definir essas duas palavrinhas, religião e espiritualidade. Para mim, religião é quando nós conseguimos encontrar a força maior que é o nosso Deus interior, na prática do respeito, da caridade, do amor. Isso para mim é religião. Espiritualidade é quando tu é levado a entender o teu papel dentro do teu universo, a tua responsabilidade dentro do teu universo. E eu fui levado pela religião a assumir um papel, que é o de dirigente espiritual. Seja ele sacerdote dentro do batuque, ou seja ele cacique ou feitor de Exu dentro da Umbanda e da Quimbanda, com responsabilidade. O senhor dirige uma casa fechada, quer dizer, não divulga, não faz propaganda, né? E eu sei que o senhor tem também posições firmes e convictas a respeito da religião. E o senhor expõe isso até nos seus programas, nas Quem suas me conhece lives. sabe que sim. Isso lhe traz constrangimento com alguém, inimizades, Pois discussões? eu vou dizer que eu nunca tive embate com ninguém, porque eu acho que o objetivo não é esse. Eu acho que o objetivo é tu ter o teu posicionamento e entender como as coisas funcionam dentro daquilo que tu aprendeu, aquilo que se construiu. Porque o que acontece hoje, eu levo isso pro resto da vida. Eu vou combater aquilo que pode vir em algum momento me ferir ou me destruir. Então, por exemplo, quando a gente entra numa mídia social e vê uma religião que distorce e destrói tudo aquilo que se constrói, eu vou querer combater aquilo. Não porque sou contra alguém, não. Eu quero sobreviver. Eu quero que a minha religião sobreviva, como foi até hoje. Ela passou os anos, enfrentou a ditadura, enfrentou o preconceito, enfrentou a intolerância e chegou até aqui. Eu acho que nós temos que ter essa leitura do enfrentamento, né, Beto? Falar em leitura, o senhor dedica algum tempo para o estudo da religião? Muito tempo. Eu acho que a religião, eu acho que o sacerdote ele tinha que ter esse entendimento de não ficar engessado. Por quê? Porque tem que ter uma mente aberta. E essa mente aberta é construtiva. Não uma mente aberta onde, por exemplo, Beto, eu falo muitas vezes na minha casa onde eu vejo um sacerdote dentro do africanismo, puro, imaculado, respeitoso, e quando esse sacerdote ele bota uma roupa de pombagira, ele se transforma na coisa mais devassa que tem. Eu acho que deturpa quando a pessoa que não conhece religião vê uma figura que deveria ser objeto de admiração e respeito, em outra contrapartida vê a mesma figura como um outro personagem, como se espiritualidade e religião fossem papéis onde a pessoa interpretasse aquilo que queria. Da mesma forma, práticas espirituais, tem coisas que são tabus, deve saber, sabe disso, claro, com certeza. Tem coisas que tu não deveria estar expondo. Eu, por exemplo, na minha casa, eu sou médium desde os 5 anos. Eu sempre brinco. Aqui tem um filme, né? Segredos dos Inocentes, onde o menininho vê. Eu sempre vi. Beto, eu não consigo enxergar Exu e Pombagira numa foto e num vídeo. Eu acho que o vídeo era para mostrar a espiritualidade, as palavras sábias do dirigente espiritual, sabe, aquela riqueza de elementos dentro da construção da casa. Eu quando vejo aquela imagem deturpada, onde eu vejo um Exu, por exemplo, na terra, tirar 50 fotos, sorrindo. Uma entidade de luz veio para tirar foto humana. Eu não consigo enxergar ali um Exu e Pombagira. Por mais que se tente. Porque a gente fala sobre, aquele Exu cantou bonito.
Não adianta cantar se no outro dia o filho não tem o que comer. Ah, dançou bonito. Não adianta dançar se o filho não tem o que comer. Não adianta. Não precisa se mostrar. Eu acho que o se mostrar é através do boca em boca, pelos valores que aquela casa tem, que o axé tem, o crescimento que as pessoas têm. Da mesma forma, hoje em dia a gente vê a espiritualidade, a religião, onde as pessoas estão no comércio. Hoje tu não consegue fazer uma religião. Eu, por exemplo, minha casa, não consigo enxergar sacerdote que as pessoas admiram, alguém que eu vou admirar. Por quê? Porque extrapolou as coisas mais naturais e normais que seriam dentro da espiritualidade. Muita gente entende que o axé do Pai de Santo pode ser medido pelo patrimônio dele. Beto, eu vou te dizer que o axé é medido pela força e pela resposta do mundo espiritual. Porque muitas vezes a própria mídia transforma algo, cria aquela pessoa, aquela figura, através de uma forma, muitas vezes, deturpada do que é espiritualidade. Quando eles mostram uma casa com ostentação, onde, inclusive, nos meus programas, já comentei muitas vezes a pessoa faz uma decoração muito bonita, com flores, no outro dia não pagou a florista. Ou a pessoa contrata um buffet e muitas vezes não pagou pelo buffet. Então, muitas vezes a mídia pode mostrar algo que, na verdade, no dia a dia, está muito além do que é espiritualidade. Para mim, axé é quando a pessoa consegue, ao mesmo tempo, levantar, ao mesmo tempo da orientação, ao mesmo tempo ajudar a pessoa a construir a vida dela. E não apenas vender um produto. Porque hoje em dia, a pessoa senta na frente de um babalorixá, de um pseudo babalorixá, e a pessoa já começa a dizer, tu tens uma coroa. Quando a palavra coroa, para quem é leigo, escuta, a pessoa quer se aprontar, quer receber faca, quer abrir casa, como se abrir casa fosse uma coisa simples. E não é, tu está lidando com o ser humano. E tu tem que ter o dom, não é apenas axé. Tem que ter dom para lidar com o ser humano. Porque o ser humano é delicado. É como um psicólogo. Ele é delicado, ele tem que ter, ser respeitado. O que muitas vezes não acontece. Muitas vezes a pessoa tem que fazer uma abertura de caminhos e o Pai Santo diz que tem que se aprontar. A pessoa tem que fazer uma abertura de caminhos para a saúde, a pessoa tem que fazer um aprontamento para Exu. Isso é a forma como aquele zelador ou aquela pessoa que deveria estar ali responsável para cuidar de alguém deturpa o que o búzio fala, o que as cartas falam. Então, para mim, axé é quando tem respeito por ti, pelo sagrado, e para aquela pessoa que está buscando ali a tua orientação e a tua ajuda. E o que falta muito, né, Beto? Eu acho que não é que falta muito, mas eu acho que falta ainda as pessoas entenderem o papel do zelador de santo na vida das pessoas. Se lhe fosse permitido impor ou pedir com a certeza de que vai ser obedecido, né, alguma coisa para a religião, o que o senhor pediria? O que o senhor ordenaria? Eu acho que é o primeiro tempo fazer com que as pessoas entendessem que para ti poder mandar, entender a espiritualidade, tu tem que ter o tempo de escutar. Ficar calado, ouvir o mais velho, entender que é na cozinha de santo que as coisas acontecem. Hoje em dia, tem pessoas que não vão para a cozinha de santo porque dá sujeira, porque dá trabalho. Tem pais de santo que mantêm nas suas casas pessoas que nunca vão entrar numa cozinha. Mas tem faca, tem búzios, se dizem pais de santo porque são aquele troféu que os pais de santo carregam. Eu acho que deveria, se eu fosse pedir, levar os iniciados a entender o seu papel dentro de uma casa de santo. Primeiro escutar, aprender. Não sair aprontando, fazendo, dando liberdade, porque eles não entendem que a pessoa que é dada a liberdade, ela está manipulando vidas. E essas vidas, muitas vezes, lá na frente, pode ser alguém do seu próprio convívio, não é mesmo? Claro. Então tu está aprontando alguém que vai um dia poder ferir alguém, um ente querido. Seja materialmente como espiritualmente. Porque uma coisa é tu empunhar uma faca. É muito mais fácil uma faca material do que uma energia espiritual. Porque a energia espiritual não é só nessa vida, é além da vida. Vai prejudicar alguém que em outra vida também vai estar ali atrasado na sua caminhada espiritual.
Então, o próprio conceito de pronto deveria ser mais observado? O conceito de pronto era alguém que deveria sentar e escutar, mas ouvir. E alguém que entendesse que ser pronto é responsabilidade. Hoje em dia se vê muitas guias de legumes que a pessoa nem sabe o que está usando. Muito bonitas, muito carregadas, e às vezes a pessoa, mó e porcamente, tem um pinto na cabeça. Da mesma forma, antigamente, tu para ser pai de santo, Beto, para ser pai e mãe precisa do quê? Filho. Aí a pessoa se apronta hoje e as pessoas já dizem, o babá, aí há o pai e a mãe de santo. Como é que tu pode ser pai e mãe de santo? Se tu ainda nem foi preparado para essa caminhada, se tu ainda nem colocou filhos no chão para ser. Porque a pessoa muitas vezes distorce. Quando se fala sobre pai e mãe, o termo é carinhoso. Mas na verdade é zelador de santo. Aquele que zela pelos teus orixás. E esse sim tem uma responsabilidade muito grande na vida da pessoa. A pessoa tinha que entender que para ser tem toda uma caminhada. Eles não estão preparados para isso. Tu vê numa feitura, uma obrigação de serão. Vai ter as mesmas pessoas que participam sempre. E vai ter as mesmas pessoas que nunca vão participar do serão. E todas elas vão ter faca, búzios, de legume. Da mesma forma, tu vê hoje uma obrigação onde a pessoa começa. Outro dia, não vou criticar o nome. Hoje em dia, por exemplo, eu cresci aprendendo que uma faca de boi são 49 obrigações. Tu só pode fazer uma obrigação por ano. Então seriam 49 obrigações, certo, Beto? Quantos anos a pessoa teria para ter uma faca de boi? No mínimo. 70, 80 anos. Era o ápice do merecimento. Hoje em dia não, hoje em dia tu tá te fazendo agora a obrigação, tu já recebe faca de boi que nunca teve dentro do africanismo. Aí tu vai dizer, mas como? Nunca teve. É só perguntar para os mais antigos se alguém ouviu falar em faca de boi. Muito menos na quimbanda. Hoje em dia é muito comum matar para Exu boi. Mata boi para Exu, matar o quê? Porque o santo. As pessoas não param para pensar ação e reação. E as casas fecham, aí as pessoas se dão mal. Por quê? Não é por causa de demanda. É por causa da forma como foi feita uma obrigação. Hoje em dia é muito comum. Tu tá com demanda. Demandou com fulano e beltraninho. Não é demanda. É obrigação. É a forma como a obrigação foi feita. É a forma como tu recebeu aquela obrigação. E nem sempre é demanda. Muitas vezes é a tua própria cobrança do mundo espiritual sobre as tuas ações. Por outro lado, uma pessoa que está em dia com suas obrigações e elas foram bem feitas, ela está livre de demandas? Ninguém está livre de demanda, mas com certeza a pessoa está amparada pelo mundo espiritual. Ela vai estar acolhida. Com certeza, Beto. Com certeza a caminhada vai ser muito mais leve, muito mais branda. O resultado vai ser muito mais leve, mais suave. Com certeza. Religião não é para te trazer riqueza. Religião não é para te trazer um casamento, um relacionamento. Mas é para trazer paz de espírito. Eu acho que a coisa melhor que a gente tem que buscar na espiritualidade é paz de espírito. Que é o que está faltando. E empatia. É o que está faltando. Porque empatia. Nós vemos hoje em dia, por exemplo, Beto, uma igreja de São Jorge lotar de umbandista. Nós vemos uma igreja de Nossa Senhora dos Navegantes lotar de umbandista africanista. Aí nós vemos uma casa de uma pessoa humilde que ninguém frequenta. Ou seja, as pessoas enchem a religião alheia, a casa do outro, mas a casa do outro, a casa de religião, ninguém apoia, ninguém incentiva, ninguém ajuda. Que religião que é essa que é onde a pessoa reverencia o Deus do outro, o Deus do branco, o Deus do preconceituoso e tolerante, e repudia os seus. E que é o que é muito comum, né, Beto? Está muito comum isso. Inclusive entre os próprios sacerdotes, né? Está muito comum isso. Sacerdotes comemorando seu aniversário de vasilha dentro da igreja católica. Para mim, eu assisto aquilo como uma aberração, porque é uma profanação. É tu fazer o católico ter que engolir alguém que não é da religião dele profanando a igreja. Da mesma forma, outro dia teve uma escola de samba na igreja Nossa Senhora das Dores. Imagina, eu jamais aceitaria da minha terreira, onde o meu Exu dança, Beto. Eu não aceitaria uma escola de samba dançar.
Por quê? Porque aquele não é um local para uma escola de samba. Eu acho que quando tu faz com que o outro tenha que engolir numa mentira dizendo que se o outro não aceitar é racismo, é preconceito, intolerância religiosa, tu está admitindo que tu na tua casa tu vai aceitar qualquer coisa. Então acho que as pessoas tinham que saber que cada coisa tem seu lugar. Aí começa também a haver uma mudança na leitura como a pessoa faz a espiritualidade. Religião, casa de religião, não é lugar para encontro social, é um lugar para encontro religioso. Uma festa, uma cerimônia de quimbanda, é uma religião, é uma cerimônia religiosa. Não é para ter pagode, não é para ter palavra chula, não é para ter desconformidade com aquilo que é o objetivo da espiritualidade. Nós vimos hoje sacerdotes falando nomes feios, profanando aquele local sagrado, dizendo coisas absurdas, ofendendo, enfrentando pessoas. O sacerdote é para ter respeito, uma conduta, porque ele tem que ser primeiramente admirado e respeitado. Mas não, até isso vai se desconstruindo. Aí começa uma religião onde começa a haver essas questões de falta de valores, aonde quem é leigo vai se afastar e vai dizer falta de valores é coisa do demônio, é coisa do pecado, é coisa do diabo. Que na verdade é uma construção criada pelo próprio religioso, quando ele faz o contrário que a religião nossa diz que não deveria ser feito. Nossa religião é um local sagrado onde deveria existir rituais sagrados, liturgias pertinentes àquele local. Pronto. E não outra coisa. Da mesma forma, uma casa de santo, uma casa de umbanda de quimbanda, ela tem as tronqueiras, tem um ponto de energia. Ponto. Ali é um local sagrado. Quando tu começa a fazer festa para o povo, perdeu-se. Deixou de ser festa religiosa. Onde tu vai encontrar vício, vai encontrar droga, vai encontrar tudo que é negativo aliado, e as pessoas acabam confundindo religião com essas questões que não estão relacionadas à espiritualidade. Mas a festa não é uma homenagem para as entidades? Não, Beto. Não é homenagem para as entidades. Uma festa é uma celebração, é um conjunto de elementos aonde tu estás pedindo ali a bênção, a manifestação espiritual, seja dentro da quimbanda, seja dentro da umbanda, dentro do africanismo. Não é uma festa brasileira, uma festa mundana e pagã. A verdade, a entidade ela não precisa daquela manifestação, senão o respeito e a consideração que está se tendo no cumprimento de uma feitura, de uma obrigação. Isso tem espaço, tem forma de ser. Muitas vezes as pessoas fazem festa para apresentar ao povo, e essas festas acabam vou falar a palavra, denegrir, né, mas acabam desconstruindo o que é espiritualidade. Onde acabam profanando um momento que era para ser utilizado da melhor forma possível. Mas quem quiser saber mais da opinião do Pai Paulo e quiser interagir com o Pai Paulo, as suas lives ocorrem nas quintas-feiras. E qual é a página para o pessoal? Gabi Reino de Xangô. Vamos deixar gravado aí então. E sobre religião, o senhor também é autor de um livro. Sim. Podemos pegar um ali? Claro, claro. Pois então, Beto, na minha casa eu tenho uma questão onde antes das sessões, eu sempre dou doutrina, das 19 às 20 horas, porque nossas sessões elas acontecem às terças-feiras, das 20 às 23 horas. Então, antes das sessões, eu dou doutrina. O que eu observei por muitos anos? Que algumas pessoas entravam dentro do ritual do batuque, mudas e caladas. Muitas vezes não entendiam o que estava acontecendo. Observando isso, o que eu me coloquei no lugar delas? Aonde eu vou numa cerimônia onde eu não conheço nada, ninguém explica nada, eu não entendo nada. Então, o que aconteceu? Veio a ideia, veio essa orientação de fazer um livro que falasse justamente sobre o batuque. O que leva a pessoa a procurar o batuque? Através, como é que a pessoa chega, por que a pessoa vai procurar o jogo de búzios, o que fala sobre o orixá da pessoa, sobre os arquétipos, mas principalmente falar sobre o ritual, a caminhada até aquele local, a cerimônia que acontece, como é que a cerimônia acontece. Aí nós produzimos
um livro onde tem não só esse momento que é o batuque, nós também temos algumas rezas, nós também temos alguns pratos, que não é quebra de fundamento, são oferendas que são dadas ao orixá, temos algumas imagens pertinentes ao livro. Nós também disponibilizamos no Spotify, com este nome, Batuque, seus encantos e rituais. Os orins, as rezas dos orixás, então aqui no livro tem a parte gráfica, né, ela é escrita, Claro. e lá tem o ponto, a reza, o axé cantado, disponibilizado em função do próprio livro que aqui se escreveu. E esse livro está à venda? Esse livro está à venda nas livrarias. Inclusive está na segunda edição, como eu estava falando antes. Já está entrando na terceira. A primeira foi muito rápido, e a segunda também. E não é de fora, é engraçado, porque não foi das floras. A procura foi de livrarias, não só aqui no estado, mas fora do estado, também fora do país. E graças a Deus teve um grande alcance e um grande retorno esse livro. Eu digo retorno no sentido da espiritualidade, porque as pessoas acabam entrando em contato comigo, com a página, para agradecer a forma como foi colocar a espiritualidade e do jeito que foi colocar a espiritualidade nesse livro. E quem quiser conhecer e adquirir o livro, pode entrar em contato direto com o Pai Paulo ou vir aqui no Opchá Café, que também tem para vender aqui, também né? tem para vender. E esse espaço, né, Beto, esse espaço que é feito para as pessoas que querem local, onde possa se conectar com o seu sagrado e também desgustar de um bom café, de tortas, doces, salgados. Nós também temos nosso espaço onde nós temos massagem terapêutica, reiki, outros segmentos da cura holística. Aí são né? outros profissionais que trabalham com o senhor? Sim. Eles também fazem, através do agendamento, fazem o atendimento aqui. E esse é um espaço que não é do Pai Paulo. É um espaço onde se foi criado para as pessoas poderem também divulgar o seu trabalho. E tomar um cafezinho bem gostoso. Muito, com certeza. Bem elaborado. Pai Paulo, vamos deixar então sua mensagem para os nossos amigos? Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer ao Beto, ao Grande Axé, por essa grande oportunidade e convidar vocês a conhecer o nosso espaço, o Espaço Holístico Iluaiê, aqui no bairro Santo Antônio, Doutor Maria 202. Esse espaço que tem, além das terapias, nós temos o nosso Café Opchá, café que tem uma temática cigana, que é justamente para nós quebrarmos os preconceitos, né, darmos mais visibilidade a essa corrente espiritual e outras vertentes também dentro do nosso espiritualismo, né? O lugar é bonito, o lugar é aconchegante, a energia é muito boa, o café é ótimo. E deixa eu afastar aqui um pouquinho, o colega vai me xingar, mas deixa eu mostrar essa cadeira que eu estou sentado aqui. Fala dessa cadeira, Pai Paulo. É história, né? Essa cadeira foi de João Goulart. Chegou até aqui através de uma amiga, entramos um consenso, tem outros elementos também, nós temos um lustre, e está aqui, uma parte da história. Porque esse local, Iluaiê, é um local não só holístico, mas também cultural, né? É bom trazer essas referências. E além do café, também pode vir aqui bater um bate-papo muito agradável com o Pai Paulo. Com Pai Paulo, certeza. em nome de toda a equipe, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Beto. A tia e a grande Opchá equipe. Café. Opchá Café. O endereço de novo, Pai Paulo? Doutor Malheiros, 202, bairro Santo Antônio, Porto Alegre. Entre a Tijuca e Oscar Pereira. Entre a Tijuca e Oscar Pereira. Bem fácil estacionamento, tá tranquilo. Tranquilo. Até que horas? Das 13 horas às 20. Ah, viu? Opchá Café. E lembrando, Beto, que aos domingos nós temos também música ao vivo. A partir das 17 horas. Vamos necessariamente cigana? Não. Não. O café, ele é um local para o público em geral. Então nós não podemos engessar este local. Esperamos vocês, esperamos todo mundo. Esperamos.